Akuto era um órfão abandonado que se matriculou numa academia de magia para se tornar um sumo sacerdote. No entanto, tudo muda quando ele descobre que está destinado a ser o próximo rei demônio, então agora todas as garotas brigam pela sua salsicha demoníaca. Antes de tudo isso acontecer, o pequeno Akuto foi deixado num orfanato por sua mãe para proteger sua identidade, e ela orou por sua segurança, chamando-o de Filho da Esperança. Anos depois, Akuto está a caminho de começar sua vida na academia de magia, quando para ajudar uma senhora com sua bagagem. No entanto, ele é subitamente atacado por uma vilã de cabelo azul que acusa Akuto de roubar sua avó. Mas a avó diz a ela que Akuto estava a ajudando. A garota se desculpa e se apresenta como Junko, uma estudante da academia de magia. Eles então seguem para a academia juntos, e no trem, Akuto lhe diz que quer mudar o mundo tornando-se o sumo sacerdote. Ela revela que veio de uma família que defende a justiça, e sabendo que tem ideais semelhantes, ela lhe mostra seu apoio. Ela então saca sua lâmina para que possam fazer o pacto, com a condição de que, se um deles trair seu ideal, o outro deve matá-lo. Após chegarem à academia, eles se separam e Akuto vai para a enfermaria, onde encontra Mitsuko, sua professora, que explica que todo novo aluno deve enfrentar um pássaro mágico que pode ver seus futuros empregos. Akuto está animado, sabendo que tem um bom coração e quer ser um sumo sacerdote, mas, para sua surpresa, o pássaro diz a Akuto que ele será o Rei Demônio, o vilão, que já foi conhecido como a maior ameaça à humanidade. Enquanto todos entram em pânico com isso, Akuto não consegue acreditar, pois é o oposto do que ele queria ser. Então, para acalmá-lo, Mitsuko leva para uma caminhada, avisando que de agora em diante ele provavelmente será alvo de muitas pessoas. Quando chegam à sala de aula, Mitsuko apresenta Akuto à turma, mas ao ver o quão assustados eles estão, Akuto tenta convencê-los de que não é mal e faz um discurso sobre como o sistema está errado ao tentar decidir seus destinos. Mas as pessoas ficam ainda mais assustadas, dizendo que o Rei Demônio anterior fez um discurso parecido pouco antes de iniciar uma guerra. Antes que ele possa provar sua inocência, Mitsuko o manda sentar e o aponta para o fundo da sala. Ela então começa a aula, e a primeira coisa que faz é escolher o representante de turma. Ela sugere que Junko seja a representante, como antes, mas outro aluno, Hiroshi, sugere que escolham Akuto como representante de turma. Todos ficam chocados com a sugestão dele e Akuto rapidamente quer se retirar, dizendo que está mais do que feliz em fazer parte do serviço de limpeza como um serviço comunitário. Mas, ao ouvir isso, todos entram em pânico novamente. Mitsuko explica que o comitê de limpeza é um grupo de pessoas que saem por aí destruindo tudo para proteger os segredos da escola. Sem saber disso, Akuto tenta se explicar, mas Junko se levanta com raiva, dizendo que ele traiu sua promessa e seus sentimentos e o desafia para um duelo. Todos entendem mal, pensando que Akuto uma vez prometeu amá-la, a usou e a deixou de lado. Ouvir isso a irrita, então ela lhe entrega uma katana de madeira e lança ataques devastadores contra ele. Mas Akuto consegue desviar e a agarra por trás. Ele tenta acalmá-la e insiste que não tem intenção de machucá-la porque gosta dela. Mas isso faz os outros alunos pensarem que estão namorando, então Junko fica furiosa e ataca mais uma vez. Akuto pega a katana dela e nesse momento ele desperta um poder oculto. E enquanto Mitsuko tenta criar uma barreira de escudo, o poder de Akuto explode a sala de aula inteira, deixando tudo em ruínas e Junko inconsciente. Mais tarde no dormitório, Hiroshi se apresenta como o maior fã de Akuto e oferece a Akuto para pedir-lhe qualquer coisa. E Akuto pergunta como ele pode chegar ao dormitório feminino para se desculpar com Junko. Hiroshi o leva para trás do dormitório feminino, e quando perguntado o porquê, Hiroshi explica que rumores se espalhariam se o Rei Demônio entrasse no dormitório. Lá dentro, Junko está cuidando de seus ferimentos, ainda pensando em como Akuto lhe disse que gostava dela, o que a faz sentir um formigamento por dentro. Nesse momento, Akuto bate na janela dela e enquanto tenta se desculpar, Junko pensa que é uma declaração de amor. Outros alunos no dormitório os avistam, o que deixa Junko envergonhada, e por constrangimento, ela persegue Akuto com sua espada. Akuto corre para a floresta onde encontra uma esquisita de cabelo vermelho, Sugo, que começa a tagarelar sobre ser a princesa de Akuto, e que ela o protegerá. Quando Junko aparece, Sugo protege Akuto, recusando-se a deixá-lo para trás. Ela se agarra a Akuto, e quando Junko lança outro ataque, Akuto tenta bloqueá-lo, mas desperta seu poder mais uma vez, explodindo toda a floresta como uma bomba nuclear. Isso deixa Junko inconsciente, e de repente, um portal se abre, e dele sai uma garota que se apresenta como observadora, Koromnet. Ela então saca uma arma capaz de curar Junko de seus ferimentos e ao ver isso, Akuto percebe que ela é uma androide. Quando Junko acorda, ela percebe o estado em que está e foge. Mas quando Akuto tenta alcançá-la, Korone o impede, dizendo que precisa interrogá-lo pelo que acabou de acontecer. Ela acrescenta que, dada a magnitude do incidente, ela também precisa incluir o diretor. Ao ouvir isso, Soga se assusta e de repente desaparece, deixando apenas suas roupas no chão. Mas quando Akuto agarra seus protetores de enredo, ela começa a gritar e corre toda agitada. Mais tarde, Korone leva Akuto para encarar o diretor. E após analisar suas emoções, Korone conclui que Akuto não tem más intenções em relação a Junko.
No entanto, por ele ser previsto como o próximo Rei Demônio, o diretor diz a Akuto que Korone o observará o tempo todo de agora em diante, para que possam impedi-lo de se tornar o Rei Demônio e machucar outras pessoas. Após a reunião, Mitsuko diz a Akuto que esta é apenas uma forma de a escola protegê-lo, considerando que outros alunos tentarão acabar com ele por ser o futuro Rei Demônio. Ela então o pergunta sobre seus poderes, e Akuto explica que não sabe o que aconteceu, apenas que tentou bloquear os ataques de Junko. Mitsuko conclui que o que ele está experimentando é que não conseguiu controlar sua própria mana avassaladora, o que não a surpreende, considerando que ele é o futuro Rei Demônio. Ela então lhe entrega o manual do aluno, dizendo que ele pode se comunicar com qualquer um usando-o como telepatia. E Akuto percebe que este item é o que faz os rumores sobre ele se espalharem mais rápido. Mais tarde, em seu quarto no dormitório, Korone também está lá o observando, e Akuto lhe diz que se sente desconfortável com a presença dela. Ela pediu que ele lhe desse uma ordem, então Akuto lhe diz para ir dormir enquanto ele fará o mesmo. Mas quando ele tenta se aconchegar, Korone decide dormir ao lado dele e ele luta para dormir com ela naquele estado. Ela o provoca por querer bater no macaco e virar gosma de esperma. E quando ele admite, ela decide dormir nas gavetas dele para não incomodá-lo mais. Mas quando Akuto tenta dormir de verdade, ele continua olhando para trás e a vê espiando, e ela admite que gosta de provocá-lo, deixando-o com dificuldade para dormir. Na manhã seguinte, Akuto vai para a escola com Korone e Hiroshi, e durante a caminhada eles encontram a vilã de cabelo roxo, Fujiko, que se apresenta como a chefe do dormitório feminino. No entanto, em vez de repreendê-lo pelo que aconteceu na noite anterior, ela revela que Korone lhe contou o que realmente houve, e ela expressa suas condolências a Akuto por ser o futuro Rei Demônio e até se oferece para consolá-lo a qualquer momento. Isso o deixa completamente encantado, acreditando que alguém finalmente o entendeu. Mais tarde na aula, é anunciado que Junko e Sugo estão ausentes, mas os alunos estão mais focados no fato de que Akuto conseguiu uma androide gata e a arrasta por aí com ele, o que os deixa todos com ciúmes. Então Akuto se esconde no banheiro para ligar para Fujiko com seu caderno de estudante e ela atende enquanto está no meio de trocar de roupa. Akuto primeiro a agradece por suas palavras naquela manhã e depois pede que ela o ajude a fazer as pazes com Junko. Ele explica que não pode fazer isso em público, não querendo criar uma cena. Fujiko concorda em ajudá-lo e sugere que ele vá para a Montanha dos Fundos durante o almoço, mas ela sugere que ele não leve Korone com ele e lhe diz que ele pode desativá-la puxando sua cauda. Enquanto isso, fora da cabine, Korone está esperando por Akuto. Enquanto isso, os caras lá estão confusos porque ela está no banheiro masculino espiando seus pipi. Então, com a ajuda de Hiroshi, Akuto descobre onde fica a Montanha dos Fundos e quando perguntado por que quer ir lá, ele mente e dá uma desculpa dizendo que precisa de ar fresco com toda a apurar atenção ao seu redor. Korone declara que não irá sozinha, então ela caminha na frente dele, entrando na Montanha dos Fundos, enquanto ele se pergunta como pode desativá-la. Ele tenta dar uma olhada onde a cauda dela está localizada, mas quanto mais ele desce, mais ele parece um pervertido. De repente, ele é atingido por algo invisível, e quando Korone olha para trás, ela o acusa de querer dar uma boa olhada nos pêssegos. De repente, Korone sente uma mana se aproximando, uma que não pertence a um humano. Nesse momento, eles avistam um cão demônio, um que foi transformado por absorver mana. Korone tenta neutralizá-lo usando sua arma, mas quando ela falha, Akuto rapidamente a salva de ser atacada. Akuto então pula nele, agarrando-se com todas as forças e usando sua habilidade. Ele transforma o cão grande em um cachorrinho. Ela pergunta o que ele fez, e Akuto explica que depois que ela lhe disse que ele absorvia mana, ele o neutralizou purgando a mana. Korone lhe diz que nenhum mago jamais fez isso, então ela decide gravar e relatar mais tarde. De repente, o cão ataca algo e eles ouvem a voz de Soga gritando de medo do cão. Ela se mostra enquanto está inconsciente. E quando Akuto se aproxima dela, ela grita e volta a ficar invisível. Os dois ficam incrédulos ao descobrir que ela realmente pode ficar invisível. E Korone diz que, embora androides não possam rastreá-la enquanto ela está invisível, eles podem rastrear seu cheiro através de suas roupas. Ela encontra a sacola de roupas de Soga, mas enquanto ela está se curvando, Akuto aproveita a chance para puxar a cauda dela, desativando-a completamente. De repente, Fujiko aparece do nada e o informa que ele não deve se preocupar, pois androides não se lembram de nada depois de desativados, e ele só precisa puxar na cauda dela novamente para acordá-la. Ela então fala sobre os problemas dele com Junko, e promete dizer a Junko que ele quer encontrá-la, sabendo que Junko não suspeitará de nada se vier de Fujiko. Ele a agradece pela ajuda, e Fujiko então menciona que Akuto queria se juntar ao comitê de limpeza. Ele confirma que é verdade, então Fujiko o oferece para se juntar ao comitê disciplinar e Akuto rapidamente aceita, querendo ajudar a escola. Então Fujiko lhe entrega drogas, dizendo que são remédios mágicos, junto com uma arma capaz de atirar as drogas. Ela diz que o remédio é capaz de fazer as pessoas entenderem os sentimentos umas das outras, sugerindo que ele atire em Junko. E quando Akuto hesita, Fujiko lhe diz que ele deve usá-lo como um plano de reserva, o que ele concorda em fazer. Fujiko então o deixa maravilhado por finalmente encontrar alguém tão gentil quanto ela. Depois, Akuto acorda Korone e, sem se lembrar de nada, ela o acusa novamente de querer espiar. Eles então examinam a mochila de Soga e, de repente, um grampo de cabelo flutuante passa.
Akuto reconhece aquele grampo de cabelo e fica incrédulo ao saber que a garota a quem ele o deu no passado é na verdade Soga, perseguida pelo cão. Soga pula em Akuto vestindo apenas enredos, e Korone rapidamente o chama de pervertido e diz que ele deveria ser denunciado. Akuto implora a Soga para fazer algo, e ela concorda em fazê-lo, desde que Akuto ouça seu pedido. Akuto concorda, e Soga rapidamente diz a Korone que foi ela quem pulou nele, libertando Akuto das acusações. Mas enquanto Akuto está comemorando, Soga apresenta um pedido, pedindo a Akuto para ser seu amigo. Enquanto isso, Junko ainda está se recuperando de seus ferimentos quando Fujiko a liga. Ela diz a Junko que Akuto quer encontrá-la. Mas em vez de dizer a verdade, ela afirma que Akuto a ameaça para fazê-la engolir seu glize. Mas ela não pergunta a Junko. Ao ouvir isso, Junko age rapidamente e diz que terminará o trabalho deixando Fujiko feliz. Fujiko então entra em seu covil secreto e seu irmão mais velho, que é uma cabeça falante, pergunta o que ela está aprontando agora. E Fujiko lhe diz que está planejando fazer do Rei Demônio seu escravo. Por anos, Fujiko sempre teve um complexo de irmão e seu irmão sempre a amou. Mas quando seu irmão morreu, sua mãe lhe disse que ele envergonhou a família e que Fujiko agora herdaria o nome da família. De volta ao presente, o irmão tenta repreender Fujiko por ser uma mulher má, mas ela não se importa e insiste que o poder que Akuto detém será dela, e ela o controlará como um bom cão. Enquanto isso, Akuto está tomando banho com Hiroshi e eles discutem sobre Junko. Hiroshi revela que Junko é a líder pública da escola, e ela foi nomeada para essa posição por causa de seu senso de justiça. Sabendo que a escola tem alunos que praticam magia negra, eles precisavam de Junko para rastreá-los. Quando Akuto termina seu banho, ele encontra Kurumiya lá fora, que está curiosa sobre por que os homens são obcecados com o tamanho de seu Dingoling. Ela pede para ver seu picles gosmento, mas Akuto recusa e fecha a porta na cara dela. Nesse momento, Akuto recebe uma ligação de Fujiko, que o informa que ela marcou um encontro entre ele e Junko em um porão, ao qual Akuto concorda em comparecer. Mas no dia seguinte, ele se encontra com o conselho estudantil para poder se juntar ao comitê disciplinar. Eles o provocam por se juntar apenas para manipular o sistema como o Rei Demônio. Mas quando ele tenta assegurá-los de que não tem más intenções, eles escolhem confiar nele e ver seus resultados. Mais tarde, no quarto do dormitório, Akuto está preparando sua arma de remédio para seu encontro com Junko. Mas ele sabe que precisa fazer algo a respeito de Korone primeiro. Ele se senta e lentamente tenta deslizar a mão perto da cauda dela. Mas antes que ele consiga puxá-la, Soga aparece na janela, chocando-o. Ela entra, come alguns biscoitos de arroz e diz que, como amiga dele, gostaria de visitá-lo mais vezes. Ela o presenteia com uma panela de arroz, dizendo que ama tanto arroz que carrega panelas de arroz por aí. Então ela quer dar uma a ele para poder continuar voltando e comer arroz com ele como amiga. Depois de algumas horas de tagarelice com eles, Akuto diz a Soga que precisa estudar e ela percebe que está incomodando. Então ela sai do quarto, deixando-o com a panela de arroz. Então Korone brinca sobre ele querer tocar seus pêssegos e ele aceita a oferta dela. Mas nesse momento ele agarra a cauda dela e a puxa, desativando-a para que ele possa se encontrar com Junko. Então ele segue para um local de encontro nas profundezas das montanhas onde uma instalação está localizada. Lá dentro ele espera encontrar Junko, mas em vez disso é atingido por trás. De repente, mais capangas malvados aparecem, prontos para espancá-los até a morte. Mas quando um tenta tocá-lo, ele é eletrocutado e Akuto se levanta como se estivesse ressuscitando dos mortos. Casual, agradecendo-os por ajudá-lo a entender melhor seus poderes, eles ignoram a aura divina e atacam novamente, apenas para Akuto começar a quebrar suas pernas manipulando a mana ao redor. Mas então os capangas arrastam Hiroshi, que eles espancam até a polpa e capturam. Mas em vez de se render, Akuto escala ainda mais, jogando os outros para longe com suas habilidades antes de amarrar o chefe. De repente, Junko chega e ao ver os corpos no chão, acusa Akuto de conspirar para dominar toda a escola como parte de seu grande plano de conquista mundial. Akuto tenta explicar o que aconteceu, mas ela se recusa a ouvi-lo. Em desespero, ele pega a arma de remédio para acabar com o caos e fazê-la gostar dele, mas congela ao ver que as drogas não estão na arma. Junko imediatamente aciona uma bomba de fumaça e escapa, prometendo reunir todos os que se opõem a ele e confrontá-lo de frente. Enquanto isso, Fujiko observa a cena caótica através de sua bola de cristal, chocada por não ter saído como planejado. Seu irmão sem torso pergunta que tipo de droga ela lhe deu, e ela diz que era uma que faria as pessoas se apaixonarem por ela e jurarem lealdade como escravos. Mas depois de ver sua crueldade e masculinidade, Fujiko não consegue evitar tocar seu rosbife, secretamente querendo ser levada para a cidade da pancada por ele. Então, Akuto leva Hiroshi para seu quarto e explica tudo a Korone, que o repreende pelo que ele fez e lhe diz que ele precisa assumir a responsabilidade. Enquanto isso, Junko está em seu quarto se preparando para a próxima batalha contra Akuto. Mas no fundo, ela sente um formigamento persistente por ele, contra o qual ela tenta lutar desesperadamente. Mas sem que ela saiba, Soga está lá ouvindo. No dia seguinte, Junko faz uma transmissão convocando todos os que odeiam Akuto para se juntarem a ela em um confronto final para acabar com sua ascensão como Rei Demônio, dizendo que a escola permitiu que fizessem qualquer coisa para eliminar Akuto em 1 hora. Em minutos, a escola inteira se transforma em um caos aberto, com quase todos os alunos o perseguindo. Akuto tenta fugir, mas é encurralado e Junko se aproxima com a espada em punho preparada para acabar com ele.
Enquanto ela levanta a espada para cortar a cabeça dele, Soga de repente entra correndo, repetindo o que Akuto tentava dizer a ela e afirmando sem rodeios que Junko só precisa aceitar seus sentimentos por ele. Ao ouvir isso, os alunos se sentem traídos por serem arrastados para o que agora parece uma batalha entre dois amantes e instantaneamente se voltam contra ela. Sem outra escolha, Junko se prepara para se defender. Ela então se desculpa e se prepara para lutar ao lado dele. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, Korone dispara sua bazuca e libera uma chuva de arroz pelo campus. Para a surpresa de todos, o arroz instantaneamente deixa todos chapados, como se tivessem acabado de sair de uma sessão com Snoop Dogg e sua alface do diabo. Mais tarde, no quarto de Akuto, Korone examina o arroz para determinar o que causou a mudança repentina, e Soga casualmente explica que roubou as pílulas especiais da arma dele para fundi-las com o arroz, sabendo que elas fazem as pessoas se darem bem. Mas então, após analisar, Korone revela que as drogas na verdade transformavam quem as ingeria em escravos obedientes por um curto período, e Akuto agora percebe que Fujiko é suspeita. Enquanto isso, por causa das drogas, todas as garotas afetadas pelas drogas cercam Fujiko em seu quarto, fazendo-a gritar continuamente até amanhã. Na manhã seguinte, Fujiko observa Akuto de longe enquanto ele conversa com Hiroshi, prometendo silenciosamente fazê-lo latir por ela, custe o que custar. Enquanto isso, Akuto percebe que Soga está ausente novamente, e quando ele pergunta a Hiroshi, ele explica que é porque ela não consegue usar magia corretamente e só sabe realmente voar. Ao ouvir isso, Akuto percebe que, exceto por ele, ninguém realmente sabe que ela pode ficar invisível. Alguns minutos depois, todos se juntam em pares para praticar manipulação de mana com orbes, e Junko se aproxima de Akuto e diz que a professora a designou para ser sua parceira. Ele instintivamente agarra a mão dela para agradecer por tê-lo escolhido, mas ela rapidamente a puxa de volta quando as pessoas fofocam sobre ela ser a mãe do bebê dele. O treinamento começa com os alunos jogando bolas de mana para frente e para trás. Junko explica que o treinamento é para ele aprender a usar seu poder, então ela lhe entrega o orbe e pede que ele o jogue de volta suavemente para não machucá-la. Akuto prometeu que iria devagar, mas assim que ele jogou a bola de volta, todo o campo explodiu em uma explosão, engolindo Junko inconsciente e dando um déjà vu da sua primeira explosão. Ele eventualmente encontra algum lugar para sentar, aceitando que é um desastre ambulante sem esperança de dominar seus poderes. Mitsuko corre até ele e diz que Junko apenas desmaiou de choque e não está ferida. Mas então Mitsuko sugere que ele tente a câmara de força mental para dar ao seu cérebro suficiente resistência para lidar com suas habilidades. Hiroshi imediatamente avisa que ninguém nunca sobreviveu 12 horas dentro sem morrer, mas Mitsuko silencia ele para que Akuto aceite. Mais tarde, Akuto retorna ao seu quarto para empacotar, e enquanto faz isso, Grona anuncia que ela vai acompanhá-lo para observá-lo. Enquanto isso, no quarto de Fujiko, ela tem uma expressão séria. Seu irmão perguntou o que aconteceu e ela explica que Akuto será preso no quarto por 12 horas e ela está pensando em como usar essa oportunidade para finalmente obter o que quer dele, tornando-o seu cachorro fiel. Seu irmão chama a de má novamente, mas de raiva, ela ordena que ele feche a boca. Ela se lembra de como sua mãe explicou como ele morreu anos atrás, dizendo que ele descobriu algo estranho durante uma investigação e morreu antes de poder relatar. Quando o governo usou necromancia para interrogá-lo, ele não conseguia se lembrar de nada. Então eles concluíram que ele se assustou até morrer como um covarde, trazendo Shane para sua família. À noite, Akuto chega ao quarto e diz adeus a Koronev antes de entrar sozinho. Mas então, uma vez dentro, ele percebe que Koronev esgueirou-se atrás dele e agora está presa com ele por 12 horas. Ela então se aproxima e pressiona suas garrafinhas plásticas contra seu braço, insistindo que é parte do treinamento mental, mesmo enquanto ele tenta criar algum espaço para respirar. Enquanto Akuto repreende-a por esgueirar-se, ele vê um pacote flutuante e o agarra, fazendo-o liberar sons felizes. Soga aparece de sua invisibilidade e explica que ela só queria acompanhá-lo e trazer lanches em uma panela de arroz, mas a porta se fechou antes dela poder sair. Naquele mesmo momento, Fujiko aparece fora com uma bala especial envenenada com magia ilusória, e ela planeja disparar Akuto com ela para quebrar sua mente com ilusões intermináveis até ele ficar fraco o suficiente para seus encantos. Dentro, Akuto se apoia para relaxar, mas a parede desmorona, revelando um mapa escolar antigo marcado com coordenadas para 3 chaves misteriosas. Soga fica animada, assumindo que leva ao tesouro, mas ele não dá muita atenção e se afasta para começar a meditar. De repente, Soga começa a se contorcer, dizendo que seu bexiga está cheia e ela está prestes a urinar. Akuto oferece seu saco impermeável para ela urinar nele, que trouxe apenas para emergências, mas ela recusa, não querendo fazer suas necessidades diante de Akuto. Korine casualmente sugere que Soga urine na boca dela, pois ela pode converter isso em energia interna, e Akuto e Soga olham para ela como se ela estivesse completamente louca. Soga fica mais desesperada e bate na porta, implorando para ser deixada para ligar sua mangueira. Fora, Fujiko ouve o barulho e assume que Akuto já perdeu a sanidade dentro. Ela vê isso como uma grande chance para ser sua salvadora. Então ela abre a porta, esperando que ele lhe lave os dedos, mas em vez disso, Soga explode e derruba enquanto corre para se livrar. Soga acidentalmente cai o mapa do tesouro, e quando Fujiko vê o mapa e seu conteúdo, ela o leva consigo e sai.
Voltando para seu quarto, ela pergunta ao seu irmão o que as coordenadas significam, pois reconhece que estão escritas em sua caligrafia, mas a cabeça falante não se lembra de nada, o que confunde ainda mais porque um morto-vivo como ele, fisicamente não pode mentir. No dia seguinte, enquanto ainda está perturbada pelo mistério, uma garota estranha se aproxima dela e diz que se solidariza com Fujiko porque não conseguiu fazer o rei dos demônios seu subordinado. Fujiko fica chocada, questionando quem essa garota é, e a garota casualmente afirma ter permissão para estar no campus e caminha embora. De repente, barulhos surgem perto. Fujiko corre em direção a eles apenas para ver o mapa do tesouro que ela pegou sendo exibido em uma tela escolar gigante. Alarmada, ela corre de volta para seu quarto e encontra que o mapa original sumiu. Furiosa, ela assume que Akuto roubou-o. Enquanto isso, Akuto e Coronet descobrem cópias do mapa coladas em todas as paredes da escola, imediatamente assumindo que Fujiko é a culpada. Então, Fujiko confronta Akuto, acusando-o de espalhar o mapa para manipular os alunos com ganância. Mas Koro faz pontos atrás dela, revelando o verdadeiro culpado, que se revela ser Soga, que está felizmente colando cópias do mapa por toda parte. Quando Fujiko pergunta o que ela acha que está fazendo, Soga responde que está apenas fornecendo aos alunos a informação que precisam para começar a caça ao tesouro. Depois disso, Akuto se reúne com Hiri, a presidente do conselho estudantil, explicando que a situação ficou pior porque alguns alunos já foram ao local e voltaram com ferimentos. Hiri lhe diz que ele deu uma declaração à escola inteira como representante do comitê disciplinar, avisando os alunos não irem caçar tesouros. Durante a assembleia, Akuto tenta dizer aos alunos para pararem de caçar tesouros devido a quanto é perigoso, mas eles imediatamente acusam-no de estar planejando tudo como outro passo em seu suposto domínio mundial como rei dos demônios. A multidão começa a boicotar e lançar coisas nele, mas de repente, o lutador loiro que estava antes avança em Akuto, enforcando-o pelo pescoço com seu Snu-Snu. Ela anuncia que Akuto deve ser o único a procurar o tesouro para limpar seu nome, e a multidão concorda com suas exigências. Sem outra escolha, Akuto aceita e pergunta quem ela é. Ela diz que seu nome é Eiko, e Fujiko se pergunta de onde esse selvagem veio. Akuto depois se reúne novamente com Hiri para falar sobre sua situação, e ela lhe diz que tudo o que ele precisa fazer é investigar o local e voltar, o que faz Akuto pensar que ela está escondendo algo. Antes que ele comece sua jornada, Fujiko o encontra e lhe entrega a arma mágica para ajudá-lo, que ele aceita. Hiroshi e Coronet o acompanham em sua jornada, mas então Eiko surge para agarrá-lo, recusando-se a ser deixada para trás. Então todos vão para onde o mapa os leva. E uma vez lá, Corona olha para o mapa e lê um nome: Yamato Boy Kiro, alguém que eles não reconhecem e agora estão curiosos sobre. Uma vez que entram no quarto, encontram os túmulos dos guerreiros caídos da última grande guerra, e Akuto pede a todos que busquem o nome estranho mostrado no mapa. Corona então encontra algumas balas usadas e comenta que deve ter havido uma luta aqui, e Akuto responde que quem fez isso não tinha nenhum respeito pelos mortos. Ouvindo essa fala justa de um suposto rei dos demônios parece estranho para Teruya, mas Akuto repete firmemente que ele é e não tem planos de ser. Ouviu isso? Eiko o chama de chato. Mas então, Akuto puxa sua arma mágica e aponta para ela. Acaba que atrás dela está um monstro, e eles enfrentam. Enquanto isso, Junko invade o quarto de Akuto para confrontá-lo, mas só encontra Soga dormindo lá, enquanto Akuto não está por perto. Ela acorda Soga e pergunta para onde ele foi. Soga preguiçosamente revela que ele saiu com Koronai Miwa e uma garota chamada Teruya Eiko. Ao ouvir o nome Teruya, Junko imediatamente sai correndo para encontrá-lo, percebendo que eles estão em apuros. Voltando para os destroços do quarto, Eiko tenta cortar através das tornados, mas é arremessada como uma fracassada adormecida. Ao ver sua expressão derrotada, Akuto fica sério, carregando sua arma mágica com sua mana antes de disparar um tiro que evapora completamente o monstro tornado. Akuto recupera-se imediatamente e salta nele para comemorar. Mas enquanto tenta tirar suas bochechas doces do seu pescoço, Akuto cai e vê a lápide que estavam procurando. Dentro da lápide, ele encontra um brinquedo contendo uma mensagem de voz referenciando algo chamado Sala dos Cavaleiros. Enquanto tentam decifrar, Fujiko, que está secretamente assistindo tudo com uma câmera escondida, reconhece o brinquedo. Seu irmão explica que ele usava o brinquedo para conversar com ela durante missões, mas ainda não se lembra de nada que aconteceu com ele na noite em que fez isso. Fujiko começa a chorar, mas é interrompida quando Soga cai do céu acima com tudo pendurado e convence-a a seguir Akuto e os outros, dizendo que dessa forma eles podem descobrir mais sobre seu irmão. Ao mesmo tempo, Junko continua correndo para os destroços para salvar Akuto das artimanhas de Eiko, sabendo que ela é ruim, mas ela cai diretamente em um buraco enorme. Voltando com Akuto e os outros, eles localizam a Sala dos Cavaleiros e entram cautelosamente. De repente, Hiroshi fica alucinado, alegando que viu um dos gigantes cavaleiros se mover. Akuto diz para ele parar de ser dramático, mas assim que ele se vira, o cavaleiro ataca. Hiroshi tenta ajudar, mas se aquece. Então Akundo entra em ação, agarra a espada do cavaleiro e usa contra ele, forçando-o a recuar. Ele então repreende Hiroshi por tentar ser herói. Mas Hiroshi conta para Akuto que ele não sabe o que é sentir-se um fracasso como ele, especialmente com os poderes do rei dos demônios que possui. Ouvindo isso, Akuto se desculpa por não entender seus sentimentos. Então eles buscam mais fundo até que Akuto encontre uma placa de pedra sugerindo que há um corpo d'água oculto nas ruínas. Coruneta então oferece-se para rastrear usando suas pinças especiais.
Seguindo-a pelos bosques, Hiroshi fala sobre rumores que ouviu sobre águas quentes secretas, e certamente eles logo chegam a uma abertura onde as águas quentes aguardam. Hiroshi então aponta que há mais água atrás da parede, então Akuto imediatamente se despir e mergulha para explorar. Eiko vê sua chance de ficar sozinha, desliza atrás dele e cola em seu corpo enquanto pressiona seus seios em sua espinha. No momento exato, Junko, que escorregou da poça, está aproveitando-se do outro lado da poça, mas ouve duas pessoas conversando. Akuto confronta Eiko por não ter sido sincera, e Eiko conta que o legado do Rei dos Demônios é o verdadeiro tesouro e sugere que ele o tome para si. Antes que Akuto possa reagir, Junko escala uma rocha e cai para atacá-lo, apenas para perceber que é ela mesma, e mergulha na água para esconder sua caverna de mel. Junko revela que Eiko é um agente imperial que trabalha para o governo, e com seu disfarce descoberto, Eiko ataca-a. Durante toda essa confusão, Akuto vê um santuário no meio da poça, mas no topo dele está um lobo espiando e perseguindo-os. O lobo ataca-os, mas Akuto salta nele, salva Junko e arremessa o bicho longe. Ele ataca novamente, mas quando ele mordesse o braço de Akuto, ele desfaleceu e caiu dormindo. Eiko fica ofendida que ele protegeu Junko, lhe lança uma chave que achou nas águas e foge. Fujiko e Soga chegam, e Fujiko admite que ela é a responsável por fazer o monstro dormir. Quando Junko pergunta a Fujiko por que ela está mesmo ali, Fujiko exige ver o que eles encontraram. Elas mostram a ela o boneco, a tela e a chave. Ela reconhece dois itens, e quando ela gira a chave para verificar, um portal de teletransporte se abre. Ela cai e todos a seguem. Do outro lado, eles enfrentam um castelo gigante. Mas então, Hiri aparece com membros do conselho estudantil e parabeniza-os por passarem o teste, dizendo que a caça ao tesouro era algo que eles criaram. Hiri até oferece beijar Kudu como recompensa, mas Junko não acredita em uma palavra que eles estão dizendo e demanda uma explicação. De repente, Fujiko corre para o edifício gigante em frente a eles, alarmando Hiri. Akudo tenta correr atrás dela, mas Hera bloqueia-o, advertindo que é perigoso. Ela revela que eles estão no antigo quartel-general do Rei dos Demônios, e Akudo não pode entrar em contato com ele. Fujiko alcança o quartel-general, insere a chave, escaneia sua mão e ativa o selo com o boneco, chamando um dragão. Ele pergunta a Fujiko se ela é digna de controlá-lo e ameaça espancá-la se ela não for. Akuto tenta ir ajudá-la, mas Hiryu para, dizendo que o dragão não pode saber que ele é o Rei dos Demônios. Então Fujiko de repente vê memórias de seu irmão de como um homem misterioso loiro manipulou-o para apagar seus próprios memórias e então estrangulou-o. Vendo isso, Fujiko desmorona em lágrimas, reconhecendo que seu irmão nunca foi um covarde. Akuto tem o bastante e decide que vai salvá-la de qualquer maneira. Hiri recusa deixar isso acontecer, então ela atinge-o fazendo-o sangrar. Junko salta para ajudá-lo e Hiri avisa que se ela está ajudando ele, está ajudando o Rei dos Demônios. Junko promete que se Akuto algum dia se tornar o Rei dos Demônios, ela o matará ela mesma, mas Akuto se levanta e diz que não quer se tornar o Rei dos Demônios, mas apenas para salvar Fujiko. Ele força seu caminho, alcança o dragão e salva Fujiko. O dragão demanda um duelo com ele para provar seu valor, e Akuto aceita. Todos assistem enquanto Akuto dá um tapa na cara deste bobo lagarto e o derruba com sucesso. Impressionado com Akuto, o dragão se apresenta como Peterhausen e declara que Akuto é seu novo mestre. Akuto tenta recusar, mas o dragão explica que agora que ele está acordado, ele precisa dos poderes do Rei dos Demônios como seu mestre. Com nenhuma outra escolha, Akuto decide cumprir esse papel e ser chamado de Rei dos Demônios apenas para o dragão. Fujiko cuida dele por salvá-la e Hayara dá-lhe um beijozinho por isso. No final, Akuto decide viver lá após Peterhausen exigir isso. Algum tempo depois, Coronet tem uma ligação secreta com pessoas do governo sobre sua missão, e eles decidem que a melhor maneira de lidar com Akuto é explorar seu amor por bundas, bolos, mulheres. Elas dão a ela a missão de fazê-lo cair nela, mas avisam que se ela falhar, ela será demitida. Na escola, há um plano de viagem à praia para a escola costeira, mas Mitsuko informa a Akuto que ele está barrado de participar. Ele passa a noite se lamentando na cama até Coronet subitamente escala nele e oferece deixá-lo massageá-la. Antes que ele possa reagir, sua mão vai direto para seu pepino escorregadio, e Akuto tem que se retirar rapidamente. Ela então decide permitir que ele participe da escola costeira. E quando pergunta por quê, ela explica que quer que ele aproveite sua juventude e aprenda como ligar a mangueira de uma mulher. Ela oferece ajudá-lo a dormir, dizendo que eles podem quebrar a cama. Mas quando Akuto rejeita sua abordagem, Koro agora se retira para seu armário e dorme. No dia seguinte, ela o acorda com um drop de cotovelo e até transforma seu saquinho em carne moída, empurrando-o quase para a ejaculação. Depois de se acalmar, ele pergunta por que ela está agindo como uma obsessiva pepino. Em vez de responder, ela quer fazer um teste e erro, testando diferentes roupas para ver sua reação e qual a que o prende. Ele rejeita cada tentativa dela e explica que só se importa com relacionamentos significativos com mulheres que realmente goste e lembra que precisam ir para a aula já que a primeira aula já começou. Para a próxima semana ou assim, ela tenta tudo em seu poder para fazê-lo querer expandir seu território, mas Akuto fica sobrecarregado e foge para o lugar de Peterhausen. Em vez disso, ele encontra Soga dormindo casualmente em cima dele, e até Peterhausen diz que está surpreso em ver um humano tão confortável perto dele.
Quando ele tenta explicar seu plano para escapar de Kuronai, ela aparece convenientemente e pergunta se ele prefere uma garota como Sogga. Confuso, ele questiona se ela se importa com seus sentimentos, e Kuronai explica que ela apenas quer saber suas preferências para poder agradá-lo melhor. Vários dias depois, na praia para a escola costeira, Akudo eventualmente se encontra desfrutando da viagem da escola costeira com todos os outros. Enquanto os alunos brincam na areia, Sogga casualmente pergunta se ele quer brincar com seus planos em vez disso. Quando ele diz que eles são muito pequenos para seu Gliese, ela fica ainda mais animada já que tem mais espaço para crescer. Então, Kuronet pressiona seus seios em sua espinha e pede que ele ajude a aplicar protetor solar. Mas ele imediatamente se afasta e diz que é impossível, já que ela está usando um macacão de banho grosso. Para resolver o problema, ela simplesmente começa a tirar o macacão, obrigando-o a jogar um lenço nela. Enquanto pensa em suas atividades degeneradas, Akuto repentinamente percebe que tem estado segurando Kuronei's peperones o tempo todo. Junko vê e tenta cortá-lo. Então Kuronei força-o a pegar também para a diversão sensorial, quase enviando-o para o reino das sombras no processo. Depois de se acalmar, ele faz Kuronei se desculpar com Junko. Mas Junko permanece furiosa que Kuronei até fez algo assim de sua reação. Kuronei conclui que ainda é inexperiente e oferece ajudar Junko a navegar em Iblis usando Akuto's Slime Pepperoni. Enquanto Junko grita com ela, Akuto percebe que todos os alunos agora pensam que ele conquistou tanto os seus buracos, e quando ele tenta explicar para salvar a honra de Junko, todos agora começam a pensar que é normal para eles. Momentos depois, Akuto encontra Junko escondida e se desculpa por mais uma vez estragar sua reputação. Ele pergunta se ela quer nadar com ele, e enquanto ela quer reclamar de sua solicitação, ele admite que nunca teve a chance de apenas passar o tempo normalmente com alguém, o que suaviza. Junko faz Sogga se juntar, mas no meio de seu divertimento, Sogga brinca com um cogumelo marinho e começa a acariciá-lo, fazendo-o disparar branco e espalhar-se em Junko. Ela agarra Akuto e enquanto ajuda a limpar o Diz da sua cara, ele expressa como feliz ele é de passar o tempo com a Junko que conhecia antes de ser chamado de Rei dos Demônios. Repentinamente, Kuroni desfaz seu macacão de banho e Junko imediatamente foge em Shane enquanto Akuto grita com Kuroni por ir muito longe e esquecer que ela deveria estar observando-o, não preocupando todo mundo ao seu redor. Após se desculpar, Kuroni admite que só queria que ele não esquecesse que ela realmente gosta dele e caminha embora, confundindo Akuto e Junko. Mais tarde, Akuto repentinamente para e diz que alguém tem estado vigiando-o. Soba vê Hiroshi e Akuto corre para perguntar onde ele está indo. Hiroshi revela que a ilha é sua cidade natal, mas seu semblante sombrio faz Akuto se preocupar. Hiroshi explica que uma lenda local sobre o Rei dos Demônios é por isso eles não queriam que Akuto viesse. De acordo com a lenda, um monstro aparecerá quando o Rei dos Demônios aparecer, e um herói está destinado a derrotá-los ambos. Mas como nada parecido aconteceu com o Rei dos Demônios anterior, Akuto diz a Hiroshi para esquecer o papo furado. Hiroshi recusa-se, dizendo que a força de Akuto o torna incapaz de entender os medos dos outros como Hiroshi. Ele corre embora. Mas antes que Akuto o persiga, ele ouve a voz de seu stalker, então decide confrontá-lo. Horas depois, Akuto sai da festa para rastrear o espionagem. Kuroned o encontra e diz que ela sentiu a mesma coisa. Akuto diz que ele vai atrás do espionagem e Kuroned imediatamente pega um detector de mana para ajudá-lo. Enquanto isso, Fujiko se reúne com Peterhausen e explica seu plano de conquistar o mundo com Akuto. Peterhausen está entusiasmado porque ele está cansado de ter um mestre tão não ambicioso. Mas nesse momento Hiri aparece e diz a Fujiko que Kuroned foi ordenado pelo governo a seduzir Akuto, surpreendendo-a. Hiri declara que agora ela vai se opor ao sistema e derrotar a ministra de inteligência mágica e avisa que isso a torna uma inimiga. Mas Hiri diz que ela vai derrubar qualquer um que tente usar Akuto como ferramenta. Depois que Hiri sai, Fujiko tenta contatar Akuto, mas não consegue. Então ela envia Sogga em seu lugar. Sogga diz a Akuto que um grupo poderoso especializado em eliminar magos quer enviá-lo para a morte. Mas Akuto não leva suas palavras a sério, pensando que Sogga está brincando. Ela começa a beber álcool e cai nos seus braços. Quando ele nota seu pingente, Akuto pergunta se eles se conheceram há muito tempo atrás. Ela não entende e simplesmente diz que eles estavam destinados a se encontrar. Ela adormece nele, deixando-o se perguntando por que ela o faz se sentir tão calmo. Ela acorda de repente e tenta beijá-lo, mas Korone o chuta para longe, arruinando o momento. De repente, um tiro é disparado, e quando olham para trás, Korone é atingida. Meses atrás, no início do ano letivo, Hiroshi soube pelo pássaro leitor do futuro que ele era, na verdade, um herói. O resultado o chocou tanto que ele e Mitsuko concordaram em manter tudo em segredo, principalmente porque ninguém acreditaria mesmo. De volta ao presente, Korone desaba no chão, e enquanto Akuto tenta ajudá-la, ela diz para ele não se preocupar e se levanta como se não tivesse acabado de levar um tiro. Ela então pergunta aleatoriamente se ele tem sentimentos por Sogga, e ele se pergunta por que ela está pensando na vida amorosa dele num momento como este. Isso faz Akuto perguntar se ela está brava com o que ele fez antes, e ela diz que não está, mas admite que é desfavorável para ela. Korone então murmura algo sobre falhar em sua missão e diz baixinho que esta pode ser a última vez que eles se veem.
Então ela abre um portal, agradece por todo o tempo que passaram juntos e desaparece. Minutos depois que ela sai, Sokka finalmente se lembra da segunda parte da mensagem que Fujiko pediu para Korone entregar. E essa é que Fujiko havia informado Sokka que Korone foi ordenada a seduzir Akuto. E a julgar por como Akuto está com Korone, Fujiko duvidava que ela teria sucesso, o que significaria que ela seria demitida de sua posição como observadora. Do outro lado da ilha, Miwa se reencontra com sua irmã Yukiko. Mas enquanto conversam, alguns aldeões visitantes começam a falar dele pelas costas, dizendo que ele, com seu pênis pequeno e corpo franzino, nunca se tornará um herói. A irmã pergunta sobre o Rei Demônio que estuda na academia dele, e Hiroshi tenta dizer a ela que Akuto é, na verdade, um cara legal. Mas então eles ouvem dois convidados dizendo em voz alta que Hiroshi é muito fraco para proteger a vila deles. Sentindo-se magoado, Hiroshi volta para o dormitório para poder chorar até dormir, deixando sua irmã preocupada. Na manhã seguinte, Yukiko visita o dormitório e pergunta a Akuto se ele é o Rei Demônio, mas ele nega, dizendo que as pessoas apenas o chamam assim. Ela então pergunta se o irmão dela é o herói, mas Akuto responde, sem saber, que nem tem certeza se Hiroshi quer ser um herói. Quando ela ouve isso, Yukiko conclui que Hiroshi não é um herói de verdade e foge em lágrimas. Hiroshi e Soga a perseguem, enquanto Junko chama Akuto de estúpido por dizer o que disse, sem se importar com o que Yukiko ou Hiroshi sentiriam. Enquanto isso, alguns minutos depois, Hiroshi e Soga acabam perto de um lago, e Soga admite que ficou chocada ao saber que ele é um herói. Hiroshi finalmente explica a lenda da ilha de que, sob o lago, jaz a marca do herói, que é uma pequena espada presa dentro de uma rocha que só o herói pode puxar. Ele então admite que seu avô armou tudo, o que significa que a lenda é falsa. De repente, ouvem outro som, e quando o rastreiam, encontram um cara assustador que parece estar se masturbando. Mas de sua jaqueta, ele libera um ruído devastador que invoca um monstro pepino do mar, surpreendendo Soga e Hiroshi. Mas então, eles veem que Yukiko está perigosamente perto do esquisitão, e quando o homem a percebe, ele imediatamente começa a fazer coisas estranhas com ela. Hiroshi tenta salvá-la lançando magia, mas o feitiço é absorvido. O vilão explica que o Pepino do Mar é uma besta que drena mana, então a magia de Hiroshi é inútil. Soga tenta se esgueirar por trás dele enquanto invisível, mas é pega. E no meio disso, Yukiko é solta. Enquanto Yukiko corre, ela declara seu irmão o herói que o derrotará. Ouvindo isso, o esquisitão ri da declaração dela e começa a espancar Hiroshi como um boneco de pano para mostrar a Yukiko que o irmão dela é um inútil antes de jogá-lo na água. Mais tarde naquela noite, Akuto e Junko encontram o mesmo esquisitão que se apresenta orgulhosamente como Mestre X, e Akuto percebe instantaneamente que ele é quem o estava espionando. Mestre X sente instantaneamente a mana de Akuto e fica tão animado que solta as duas garotas para exigir uma luta de verdade. Vendo seus rostos aterrorizados, Akuto se apunhala e se transforma em uma versão super poderosa de si mesmo. Ele demole Mestre X com vários combos selvagens e quase o finaliza permanentemente, mas Soga implora para ele não fazer isso. Akuto então pergunta a esse esquisitão o que ele realmente quer, e Mestre X admite que seu plano é deixar o Pepino do Mar aniquilar a ilha. Ele então atinge Akuto com ondas sonoras dolorosas de sua jaqueta, e Akuto luta contra isso. Mas sua mana continua se esgotando, então o Mestre X se gaba de sua habilidade anti-magia antes de espancar Akuto até a polpa. Enquanto isso, debaixo d'água, Hiroshi está lentamente desvanecendo, aceitando lentamente que nunca poderá ser um herói. Mas então ele se lembra da esperança de sua irmã e decide parar de ser inútil. Ele nada até a caverna secreta sob o lago e, usando cada gota de sua energia, puxa a espada do herói. Ela se transforma em um relógio em seu pulso e, em seguida, ele percebe que está usando uma fantasia de Kamen Rider Timo. Hiroshi percebe que, com isso, ele pode finalmente se tornar o herói que todos esperavam que ele fosse e derrotar Mestre X de volta em Terra. Akuto descobre como contra-atacar as ondas sonoras do Mestre X e começa a desferir nele o combo de frango frito do McDonald's com batatas extras e um cheeseburger. Ele o domina, mas Mestre X se levanta novamente e tenta explodir as garotas. No entanto, Korone retorna, bloqueia o ataque e diz a eles que negociou um acordo para voltar. Ela reconhece Mestre X como parte do programa do governo e o considera inapto para o serviço no Ministério da Inteligência Mágica, neutralizando-o instantaneamente. Enquanto isso, o Pepino do Mar já está causando estragos na cidade natal de Hiroshi. Mas então, nos céus, Hiroshi voa com seu novo traje de super-herói e derrota o Willy gigante, salvando a todos. E ele se anuncia como um super-herói chamado Brave. Ele então tenta executar Mestre X, mas Akuto o impede, dizendo que não precisa escalar. Hiroshi voa, então retorna a eles em sua forma normal e fraca, dizendo que o herói Brave o salvou. No dia seguinte, Korone explica como negociou para não ser demitida, e Akuto pergunta se a missão de sedução ainda está ativa. Ela diz que sim, e Akuto diz a ela que não há como ela ter sucesso agora que ele sabe. Mas então, Korone explica que ela só fez tudo isso para garantir que ele não fosse um mulherengo, e que seu plano real era fazê-lo se casar com uma garota decente de uma família poderosa. Ela casualmente sugere Junko, o que choca Junko tanto que ela foge imediatamente envergonhada.
Dias depois, Eiko se encontra com um homem chamado Yamato para perguntar por que o plano para a morte de Akuto falhou. Yamato diz que o incidente das ruínas não seguiu seu roteiro exato, então diz a ela para focar em Junko em seguida. Eiko imediatamente sai correndo para arquitetar outro esquema diabólico. No dia seguinte, Akuto sonha com o dia em que Soga chegou pela primeira vez ao seu orfanato. Depois de gastar todas as suas economias no grampo de cabelo que ele lhe deu, ele disse a ela para guardá-lo, pois poderia ser a única maneira de se reconhecerem anos depois. De repente, no presente, Soga o encontra dormindo debaixo de uma árvore e decide sentar-se ao lado dele para conversar. Ela pergunta a data de seu aniversário e ele diz 25 de dezembro, mas explica que nunca teve um de verdade porque nenhuma das freiras conseguiu descobrir quem o abandonou na porta. Enquanto ela continua tagarelando, ele nota o grampo de cabelo dela e pergunta se eles realmente nunca se encontraram antes, mas ela afirma que não se lembra. Ela então pergunta se ele irá ao aniversário dela e ele promete que sim. Enquanto isso, Fujiko alcança a parte mais profunda das ruínas em busca de monstros mágicos para seu plano de impressionar Akuto e fazê-lo dela. Ela começa a imaginar cenários onde ele faz a coisa toda com ela, mas um monstro a traz de volta à realidade, agarrando todos os seus seios com seus tentáculos. Ela luta para não gozar com a sensação pegajosa e explode um monstro esquisito. Nesse momento, ela encontra um ovo nos restos do monstro, mas assim que ela o pega, Peterhausen aparece e pergunta por que ela está nas ruínas. Fujiko rapidamente esconde o ovo e afirma que está caçando monstros para Akuto. Peterhausen entende perfeitamente, dizendo que mais monstros apareceram desde que Akuto despertou seus poderes. Enquanto isso, Akuto e Hiroshi estão assistindo a uma reportagem sobre o novo super-herói, Brave, que tem destruído monstros e se tornando o novo favorito de todos. Akuto questiona as ações de Brave como vigilante, e Hiroshi defende instantaneamente sua própria identidade secreta, insistindo que enquanto as pessoas estiverem seguras, nada mais importa. Nesse momento, Yuki, uma idol popular, aparece na televisão, e Hiroshi fica animado ao ver o objeto de suas sessões de masturbação. Yuki está promovendo um novo tempero, mas Soga acredita que o arroz é melhor quando comido puro. Akuto finalmente pergunta por que ela se importa mais com comida do que com os estudos, e ela leva isso a sério, para de comer pelo resto do dia, e sai para tirar uma soneca. Ainda preocupado, Akuto se pergunta como fazê-la voltar para a aula, e Hiroshi revela que ela é boa em microfones Akita, mas tem dificuldades sociais por causa de seu baixo nível de magia. Akuto fica confuso, já que os níveis de magia geralmente são predeterminados. Então Korone explica que pessoas com alta mana são vistas como divinas, enquanto indivíduos com pouca magia como Soga poderiam ser tratados como lixo. Akuto fica frustrado com o tratamento injusto que Soga recebe e declara que vai mudar o mundo. Hiroshi sai, mas para em uma fonte de água pensando no que deveria fazer em seguida. Mais tarde, Akuto se aproxima de Soga e a convida para a aula. Ela instantaneamente se despe e voa com sua magia invisível, deixando-o atordoado e correndo atrás dela. Quando ele retorna, Korone aponta que andar com Soga também arruinou a reputação dela, já que ser amigo do Rei Demônio é basicamente uma sentença de morte social. Mais tarde, na cafeteria, Akuto diz a Soga que pretende parar de ser amigo dela para protegê-la. Soga aprecia o gesto dele, dá-lhe um abraço apertado e então voa. Junko vê isso, fica com ciúmes e então tenta disfarçar quando Akuto a pega espiando. Ela e Akuto conversam em particular sobre Soga não se importar com sua vida na academia. Junko diz que não pode ajudar, pede desculpas e vai embora. Mas em casa, Junko se arrepende do que fez e ainda sente a pressão do que Korone disse sobre ela se casar com Akuto. Enquanto isso, Fujiko estava cuidando do ovo, e no meio disso, ela tira uma soneca e nesse momento Soga o leva embora. Então Soga chega ao quarto de Akuto com o ovo e sugere que eles façam arroz frito com ele. Enquanto isso, Fujiko acorda e percebe que o ovo sumiu. Seu irmão lhe diz como o ovo estava flutuando e Fujiko sabe exatamente quem o pegou. De volta ao quarto de Akuto, Hiroshi chega e quando vê o ovo gigantesco, rapidamente aponta que é um ovo de monstro. Quando Akuto o pega, o ovo começa a brilhar, então ele o joga pela janela. Quando eles correm para fora, descobrem que ele cresceu ao tamanho de todo o prédio do dormitório. Akuto o toca e sua mana faz o ovo rachar, liberando um enorme frango monstro de 2 cabeças. Ele instantaneamente começa a causar estragos pela academia, e Akuto tenta pará-lo, mas mal deixa um arranhão. Quando ele vê Soga em perigo, percebe que todo o caos começou por causa do plano estúpido dela. Nesse momento, Fujiko chega, revelando que ela criou a criatura e pode controlá-la. Mas quando ela tenta, o frango a agarra e começa a rasgar suas roupas. Akuto a resgata antes que fique muito estranho, mas o frango escapa e invade a cidade. Enquanto isso, Hiroshi se transforma em Brave e vai atrás dele porque sua idol Yuri está filmando um comercial lá. Ela e sua equipe de filmagem tentam fugir e quase são esmagadas, mas Hiroshi chega bem a tempo cortando a cabeça do frango para salvar seu material favorito de masturbação. Vendo como Bave é másculo e heróico, Yuki dá um beijo em Hiroshi como recompensa. No dia seguinte, Akuto explica tudo a Hiri, que o tranquiliza dizendo que as coisas estão bem, considerando que a academia foi deixada intocada. Quando ele sai, ele encontra a Soga novamente, e ela declara que começará a frequentar a aula com mais frequência, o que o deixa feliz.
Enquanto isso, Junko pergunta a Korone se ela estava brincando sobre a conversa de casamento no dia anterior. Korone diz que não estava e menciona que já enviou um pedido oficial de proposta de casamento ao pai dela, que ele aceitou, chocando Junko. Dias depois, Junko está surtando sobre como ela deveria dizer a Akuto que seu pai quer conhecê-lo sobre a proposta de casamento. Korone entra, percebe o pânico imediatamente e diz que sabe que Junko está lutando porque já está imaginando a si mesma e Akuto fazendo hot yoga. Junko nega, insistindo que o casamento é puramente político, e Korone diz a ela para parar de mentir, dizendo que se fosse realmente apenas político, ela não estaria surtando. Junko diz que nem sabe onde Akuto está, então Korone revela seu localizador de Akuto, e eles o seguem até a cafeteria. Lá, Junko tenta pedir a Akuto para visitar a casa da família dela, já que as férias começam amanhã. Mas ela acidentalmente diz a Hiroshi, que fica confuso porque ela o está convidando para uma viagem. Quando Akuto se vira, ela instantaneamente entra em pânico e transforma em um passeio em grupo, dizendo a Hiroshi para vir junto para suavizar o golpe. Korone os lembra que ela também tem que ir junto como observadora de Akuto e todos concordam. Mais tarde, enquanto Akuto caminha pelo campus, ele ouve o cara loiro e o diretor falando sobre as recentes atividades de monstros. O loiro menciona como a atividade de monstros aumentou desde que o Rei Demônio despertou e então olha diretamente para Akuto como se o estivesse culpando. Akuto percebe a indireta e o confronta, mas o cara apenas pergunta se Akuto realmente ainda não notou sua responsabilidade. No trem para a casa da família de Junko, Akuto continua pensando nisso até que avista Soga acenando de fora. Hiroshi menciona que ela ficará sozinha, mas Akuto diz que está tudo bem, pois eles não ficarão fora por muito tempo. No momento em que chegam, uma garota os embosca, mas Junko bloqueia o ataque instantaneamente. Acaba sendo sua irmã, Yuko, que está apenas testando as habilidades de Junko, garantindo que ela não enferrujou, enquanto Hiroshi quase desmaia porque a reconhece instantaneamente como a garota que o beijou durante o último encontro deles. Yuko percebe Junko agindo tímida perto de Akuto e pergunta por que ela quer se casar com alguém tão perigoso, o que deixa Junko constrangida. Então ela ameaça se tornar filha única se Yuko não calar a boca. Em sua caminhada, Yuko diz a Hiroshi que Akuto cheira uma besta mágica, porque depois que ela sobreviveu a um ataque de besta mágica anos atrás, ela agora pode sentir criaturas com níveis extremos de mana. Então Akuto conhece o pai de Junko, e o homem pergunta a Akuto se ele está pronto para proteger a honra de Junko, apesar do caos ao seu redor. Akuto está completamente alheio e interpreta isso como uma conversa normal de pai e filha, então ele jura proteger Junko com sua vida. Ouvindo isso, o pai se ilumina e imediatamente ordena um banquete. Enquanto eles festejam a noite toda, Akuto fica ali se perguntando por que todos estão comemorando como se ele tivesse acabado de ganhar um Grammy. Enquanto isso, Junko está tomando banho e sua ansiedade a ataca. Ela luta para decidir se deve ou não montar no glitch de Akuto esta noite, e depois de ir e vir consigo mesma, ela decide que vai com tudo. Naquela noite, Junko visita Akuto em seu quarto com a expressão mais desesperada e determinada que ele já viu. Junko respira fundo e estende a mão para seu roupão, claramente pronta para uma expansão de domínio. Mas Akuto a impede, dizendo que ela não precisa se forçar apenas para satisfazer sua família. É aí que Junko percebe que ele realmente não entendeu nada, então ela explica que todos esperam que ele se case com ela. Akuto fica chocado e pede desculpas por não ter percebido antes, sabendo que ela não quer se casar com ele. Mas, sem que ele soubesse, isso a machuca muito. Ela sai de coração partido, dizendo pra ele esquecer tudo. Akuto tenta processar, mas de repente, todos os ninjas de seu clã invadem seu quarto, querendo cortar seu glize por partir o coração de sua princesa. Akuto rapidamente foge, mas enquanto o perseguem pela floresta, Korone os prende e captura a todos. De repente, Eiko aparece e oferece presunçosamente a Akuto um lugar em sua família, até mesmo oferecendo-lhe um gostinho de seu pom-pom. Ele recusa e diz que simplesmente não gosta dela. Ofendida, ela ameaça matá-lo, mas para mencionar que ele não deveria ter deixado Soga sozinha. Enquanto isso, de volta à academia, Soga se prepara silenciosamente para celebrar seu próprio aniversário, sem saber que um assassino foi enviado para acabar com ela. De volta à floresta, Eiko revela que os assassinos foram enviados por seu pai, o arcebispo, e que sua família é responsável por eliminar quem for considerado perigoso. E por alguma razão, o alvo deles desta vez é Soga. Quando ela acrescenta que Soga já está marcada para morrer, Akuto perde o controle de seus poderes e quase a vaporiza. Mas Yuko chega para impedi-lo de enlouquecer, dando a Eiko espaço para escapar. Nesse momento, Korone chega, dizendo que não conseguiu nenhuma informação. Akuto exige que ela o teletransporte para a academia, mas ela recusa, explicando que trabalha para o governo e que suas decisões são absolutas. Quando ele insiste em ir, ela diz que terá que impedi-lo e saca sua arma. Mas então, ela simplesmente a solta e diz para ele puxar o rabo dela para que ela desative. Ele puxa, desativando-a, e abre um portal e corre para a academia. A essa altura, o assassino já havia começado a estrangular Soga, mas ele é abruptamente finalizado por uma lâmina de samurai. O loiro emerge, então acaba com o resto dos assassinos como se não fossem nada, e se revela como Yamato, o garoto Kiro. Akuto sai do portal a tempo de testemunhar tudo isso, e ele quase agradece a Yamato, mas o cara explica que Soga é uma identidade.
Quando ele planeja se fundir para adquirir o corpo massivo necessário para desafiar os deuses, Akuto pergunta por que o governo ordenou a morte dela e Yamato responde que os deuses o negaram. Percebendo que Yamato só salvou Soga porque quer usá-la, Akuto libera seu poder e jura protegê-la. Yamato corta o braço de Akuto, mas ele se regenera instantaneamente. Enquanto Yamato tenta atacá-lo novamente, Fujiko aparece com um esquadrão de bestas mágicas. Ela anuncia que encontrou uma maneira de fazê-los obedecê-la para que Akuto possa usá-los, e Akuto aceita imediatamente. Yamato pergunta se ele realmente pretende empunhar tal poder amaldiçoado, e Akuto não se importa mais. E Yamato sorri, afirmando que é por isso que ele é o rei demônio que destruirá o mundo. Enquanto os dois estão prestes a lutar, bestas mágicas causam estragos pela academia, destruindo tudo. Então Yamato chama sua espada e Fujiko fica atordoada, pois transportar armas com mana deveria ser impossível com tantas bestas correndo por aí. Mas Akuto diz a ela que ele não está usando mana regular. Os dois imediatamente se enfrentam enquanto Hiroshi tenta processar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Enquanto isso, Eiko está tentando decifrar o que está acontecendo quando seu pai, Kyuzo, aparece e a avisa que Yamato os traiu. Eiko ouve como uma boa filha, mas de repente ela esfaqueia o velho no coração e espera que ele sangre até a morte antes de pegar seu distintivo, que é o símbolo de autoridade para seu clã ninja. Mas então ela sente um intruso e o cara se apresenta como Tuvi, que é subordinado de Yamato do Ministério da Inteligência Mágica. Na casa de Junko, sua família está assistindo ao caos se desenrolar ao vivo, e seu pai decide que é hora de intervir e acabar com Akuto acreditando que ele matou Kyuzo. Ele diz que, embora seu clã tenha uma rixa com a família de Eiko, ele insiste que todos precisam trabalhar juntos contra a ameaça maior. O pai de Junko saca a espada sagrada da família, passada por gerações, e aponta que ninguém jamais conseguiu desembainhá-la. Mas então, a avó de Junko intervém e a abençoa com a espada da família, acreditando que a lâmina lendária considerará Junko digna de usá-la. De volta ao campo de batalha, Eiko reúne seu clã ninja para lutar contra o exército de feras mágicas de Akuto. Enquanto ela se veste com sua roupa ninja sexy, Tove aparece dando-lhe um susto enorme, exigindo conversar em particular. Mais tarde, os esquadrões ninja de Eiko e Junko se reúnem para traçar estratégias, e como nova líder, Eiko fica obcecada pela espada sagrada de Junko, e envia as duas irmãs como a primeira onda numa missão sem volta, só para poder recuperar a espada do clã de Junko. Yuko celebra a chance de começar a abater feras, enquanto Junko percebe que Eiko está tentando tirá-las do caminho, mas ela concorda mesmo assim, já que não tem escolha real. A caminho da batalha, Grey desce voando e encontra Yuko. Ela fica feliz em vê-lo, mas ele nota marcas estranhas em seu pescoço, sinais de mana de fera mágica, e Hiroshi fica furioso com Akuto por deixar uma garota acabar assim. De volta ao campo de batalha, Akuto e Yamato finalmente se enfrentam. E a espada de Yamato é demais para Akuto e sua regeneração de mana. Pouco antes de Yamato desferir o golpe final, Fujiko surge, agarra Akuto e escapa correndo pelas costas de uma fera mágica, dizendo que precisarão da ajuda de Peterhausen. Ao chegarem às ruínas, o diretor intervém, pronto para atrasar o próprio Yamato. Fujiko pergunta se ele realmente consegue lidar com Yamato, e o velho Ranzinza está confiante de que sim. Eles entram nas ruínas apenas para serem parados por Hiri, que culpa Akuto por tudo o que está acontecendo. Akuto garante que eles sairão depois que ele encontrar Peterhausen, mas Hiri diz que é inútil e mostra a eles o caos lá fora. Akuto e as garotas se preparam para uma luta, mas Hiri inesperadamente os deixa passar. Lá, Akuto se reencontra com o dragão, que lhe diz que é hora de liberar todo o seu potencial. Akuto declara que vai acabar com Deus, o que choca Fujiko. Então, nas costas de Peterhausen, Akuto sobe aos céus em direção a Yamato. Enquanto ele se prepara para atacar, o diretor o intercepta novamente. Junko tenta um ataque furtivo em Akuto, mas sua espada ainda se recusa a desembainhar, então ela usa sua faca que se dissolve na mana de Akuto. Junko se sente dividida sobre seus próprios sentimentos, sem saber o que fazer, mas Akuto a pega no colo como uma princesa para acalmá-la. Ele diz que nunca esperou que ela tivesse sentimentos assim por ele, e promete que, após a batalha, cuidará dela. Ele então a envia de volta para a Terra, mas de repente Brave chega e danifica Peterhausen. Impressionado, mas irritado, Akuto o enfrenta no ar e Brave exige que o Rei Demônio explique por que ele está fazendo isso. E Akuto diz a Hiroshi que está desafiando o próprio Deus, que quer tirar Soga dele. Enquanto eles se preparam para uma luta de verdade, Tove diz a Eiko para se concentrar em encontrar o dispositivo que Fujiko está usando para controlar as feras mágicas. Eiko envia Junko e Yuko para recuperá-lo, e Yuko sai correndo enquanto Junko a persegue. De repente, Junko vê um homem misterioso prestes a atacar Yuko. Ela intercepta o golpe e ninjas correm para dar apoio a elas. De volta ao céu, Hiroshi pergunta a Akuto por que ele não usou seu poder para mudar a mente das pessoas se está tão determinado a mudar o mundo. Akuto lembra que essas são as mesmas pessoas que adoram um deus falso e o usam para justificar discriminação. Ele declara que não vai parar por nada para quebrar esse sistema. Carregando energia, Akuto lança mana em Peterhausen, dando-lhe força para morder Hiroshi. Então Akuto começa a preparar uma explosão mortal de mana, mas Hiroshi ativa uma habilidade que a neutraliza e drena Peterhausen completamente.
De repente, um enorme dirigível governamental surge em uma missão para destruir tudo. Em vez de fugir, Peterhausen diz a Akuto que eles podem recarregar voando perto da nave. Então a teoria de Peterhausen funciona e eles recuperam energia suficiente para revidar. Com força total, Akuto destrói o encouraçado, mas ele cai sobre ele, arrastando-o para o chão junto. Anos atrás, Yamato viu a Sokka que amava ser levada pelo rei demônio daquela era. Traumatizado, Yamato dedicou sua vida a dominar a viagem no tempo. Mas para seu horror, ele continuava a aterrissar em diferentes linhas do tempo onde a mesma coisa exata acontecia. Onde em cada universo, Sokka era capturada pelo rei demônio enquanto ele apenas observava. Agora, no caos presente, Junko e os outros pensam que Akuto foi esmagado sob o encouraçado. Mas quando todas as feras mágicas de repente começam a se aglomerar em direção aos destroços, Sokka diz a Fujiko para não perder a esperança, pois as feras mágicas estão todas reagindo à mana de Akuto. Junko também percebe que Yuko está se contorcendo com a mesma energia, então ela se recompõe e continua lutando, rezando para que Akuto consiga sair rastejando daqueles destroços. Enquanto isso, Hiroshi se dirige aos destroços para encontrar Akuto, mas ele encontra o diretor no meio da batalha contra Yamato. Quando o velho percebe que Brave é um de seus alunos, ele lhe diz para não se envolver, insistindo que é seu trabalho proteger os alunos da guerra. Quando Yamato levanta sua espada, Hiroshi empurra o diretor para o lado e enfrenta Yamato, mas seu traje inteiro de repente desliga, transformando-o de volta em um fraco adormecido. E Brave se recusa a responder ao chamado de Hiroshi. Aqui, Yamato revela que foi ele quem criou aquele traje e o deixou na ilha da família de Hiroshi. Yamato então levanta a mão para acabar com o diretor e Hiroshi lhe diz para parar e ameaça se voltar contra ele, denunciando-o por claramente projetar o traje apenas para contra-atacar Akuto. Ele então oferece cooperar com Yamato em troca de mais poder para salvar Yuko. Yamato acha este acordo aceitável e poupa o diretor. Enquanto isso, Sokka tenta explicar que ainda está sentindo a aura de Akuto, significando que ele está absolutamente vivo. Mas Fujiko de repente percebe algo com o canto do olho. Sem aviso, ela rola uma poção que expõe Leg Pass, o cara tipo borracha de antes. Fujiko saca seu chicote para dar-lhe uma lição, mas quanto mais ela o chicoteia, mais o monstro se aproxima de estourar, assustando Fujiko. Lá fora, o exército ninja de Eiko se prepara para invadir as ruínas e acabar com Akuto, mas antes mesmo que possam atacar, Hiri os espanca a todos, alegando que eles não têm permissão para sobrecarregar o conselho. Ela revela que Eiko foi quem assassinou seu próprio pai, o líder deles, Keizu, e isso irrita Eiko. Então ela rapidamente ordena que seu exército entre, mas Hiri passa por cima do exército, e quando ela alcança Eiko, a manipuladora tenta inventar uma nova narrativa dizendo que Hiri está trabalhando com Akuto para destruir o mundo e mentindo sobre Eiko ter acabado com seu próprio pai. O exército ninja libera todo o seu arsenal em Hiri, mas o conselho estudantil dela chega e a apoia enquanto eles se unem para lutar contra o exército. O vice-presidente deles está ocupado ajudando Fujiko e Sokka contra o Leg Pass, mas ele se adapta quase instantaneamente e intensifica seus ataques. De repente, Yamato chega para levar Sokka e Fujiko o reconhece como o homem que assassinou seu irmão. De repente, Sokka se transforma em outra pessoa, como se estivesse possuída, e diz a Yamato que ela não é a garota que ele procura e que o coração dele pertence a outra pessoa. Mas Yamato afirma que está fazendo isso pelo bem maior e a nocauteia. Fujiko tenta detê-lo com seu chicote e o acusa de acabar com vidas inocentes, mas ele revida dizendo que ela ajudou a moldar Akuto no monstro que ele é hoje antes de se teletransportar com Sokka. Enquanto isso, Hiri e o conselho exterminaram todo o exército. Eiko liga para Junko e ordena que ela os pare, mas Junko hesita, dizendo que Hiri é uma boa pessoa, então Eiko imediatamente ameaça a vida de Yuko. Momentos depois, Hiri e o conselho encontram Junko esperando por eles, e vendo Eiko segurando uma faca atrás de Yuko, eles entendem instantaneamente. Hiri insiste que tem que parar Eiko custe o que custar, então Junko ordena que seus ninjas iniciem o ataque. Todos são imediatamente obliterados, e então confirmam que Eiko acabou com seu próprio pai. Mas mesmo depois de ouvir isso, Junko ainda ganha força e ataca. E Hiri responde atingindo-a com um soco forte o suficiente para derrubá-la, então diz aos seus colegas para resgatar Yuko. Naquele exato momento, Eiko tenta cortar Yuko ao meio, mas Hiroshi avança para bloquear o ataque. Ele então agarra Yuko e parte para encontrar Yamato, que teletransporta os dois para um lugar seguro. De repente, o encouraçado começa a tremer e soltar faíscas de raio. Akuto se levanta das ruínas, alimentando a nave inteira com sua mana, enquanto finalmente se liberta à força. Minutos depois, ele agradece ao diretor pelo impulso de mana e diz às garotas que precisa encontrar Sokka. Enquanto Akuto se prepara para decolar, Eiko ordena que Junko o pare. Seus ninjas imploram para que ela obedeça, já que Eiko comanda todo o clã deles. Mas lembrando as palavras de sua avó ao passar a espada da família, Junko segue seu coração em vez disso. A verdade finalmente desbloqueia sua magia, permitindo que ela liberte a lâmina ancestral. Ela imediatamente atesta em Eiko, mas Korone bloqueia o golpe, insistindo que Eiko deve viver para enfrentar as consequências de seus crimes. Eiko tenta fugir novamente, mas então seu pai ressuscitado aparece e anuncia que ele mesmo corrigirá seus pecados. Eiko entra em pânico completa devido a danos psicológicos enquanto Akuto e Hiroshi se preparam para o confronto.
Hiroshi pergunta por que ele tem que desafiar Deus e mudar o mundo como o conhecem. Ele responde que é a única maneira para a humanidade progredir, mas Hiroshi se recusa a aceitar seus planos porque ganhar mais poder como o Rei Demônio poderia significar um desastre para Yuko. Então ele prepara uma arma anti-magia para parar Akuto, e Peterhausen avisa Akuto que sua mana será inútil contra a arma, mas Akuto revela que nunca planejou usar magia contra ele. De repente, Akuto é arremessado direto em Hiroshi, que fica chocado quando Akuto agarra sua arma, apesar dos efeitos brutais em seu corpo. Enquanto seu braço começa a derreter, Hiroshi lhe diz para parar, mas Akuto pressiona ainda mais. Então Hiroshi decide liberar toda essa magia com uma enorme explosão que frita a placa-mãe de seu traje. Isso faz com que ambos comecem a cair. Mas depois de regenerar seu braço, Akuto pede desculpas por ir tão longe e garante que está lutando apenas por mudança para fazer um mundo melhor. Assim que voltam ao chão, Yuko corre para Hiroshi e inicialmente fica chocada ao ver que ele é Brave, mas então ela o abraça e diz que nunca se importou com quem estava por trás da máscara. No momento seguinte, seu corpo reage à mana de Akuto, então ele se vira para ir embora. E quando Hiroshi pergunta por que ele não pode simplesmente purificar a mana que a afeta, Akuto explica que um movimento errado pode deixá-la marcada para sempre. Enquanto isso, Yamato entra na instalação que abriga a criatura chamada Identidade. Mas enquanto ele se aproxima com Soga ainda inconsciente, duas garotas aparecem para detê-lo, mas ele facilmente as derruba com um único golpe de sua lâmina. Então ele ativa o sistema e entra na Identidade. Mas então ela possui Soga para lembrá-lo de que ele tentou lutar contra o destino por incontáveis vidas. Quando Yamato pergunta por que ele sempre falhou, a Identidade explica que nunca foi seu dever em primeiro lugar. E isso o deixa emocionado ao recordar ter passado séculos tentando vencer uma batalha que estava destinado a perder. Enquanto ele continua a soluçar, a Identidade tenta confortá-lo, mas então ele agarra Soga e diz que não tem mais nada a perder. Ela então recupera a consciência e tenta lutar contra ele até que Akuto finalmente aparece para detê-lo. Mas então, Yamato corta suas pernas, forçando-o a ficar parado. Vendo isso, Soga tenta ajudar, mas Akuto lhe diz para parar bem antes que Yamato o corte bem no meio, partindo-o ao meio. Mas então, Akuto aparece atrás dele e o afasta com uma explosão, explicando que Yamato estava na verdade lutando contra um clone. Ele então dispara uma habilidade de amplificação de gravidade que nocauteia Yamato, mas as garotas androides imediatamente lhe dizem para se reunir com a Identidade e cumprir seu destino destruindo a humanidade. Akuto se recusa a fazer qualquer uma dessas coisas, e diz que só queria manter Soga segura. Os dois androides iniciam a sequência de autodestruição para acabar com toda a humanidade liberando os poderes da Identidade. Então Akuto invoca seu fiel corcel, Peterhausen, e voa para destruir a entidade. Ao ver isso, Yamato avisa que ele pode não voltar vivo, mas ele continua em direção à Identidade. Então Soga também tira suas roupas para ativar suas habilidades. Ao chegarem ao topo, Peterhausen abre um buraco na Identidade, entrando no pseudo-espaço. Mas depois de voar para a parte mais profunda e se conectar ao seu mainframe, ele pede a Akuto cobertura contra o enxame interminável de samurais androides porque ele tem que drenar todas as funções da Identidade. Akuto então libera toda a sua magia de uma vez para explodi-los em pedaços, mas isso o faz perder o controle e criar um buraco negro, já que ele nunca usou tanta magia antes. Akuto percebe que ao liberar todo o seu poder, ele pode destruir todo o Deus e o pseudo-reino, mas ele hesita, duvidando de si mesmo. De repente, Soga surge e interrompe, implorando a Peterhausen para garantir a sobrevivência de Akuto. O dragão promete protegê-lo, mesmo que isso signifique sua própria morte. O dragão deixa um dente como lembrança e então se sacrifica por eles, levando a uma explosão cegante que oblitera a instalação e o próprio Deus. No rescaldo, Soga entra em um misterioso reino espiritual, onde ela encontra uma versão alternativa de si mesma. Este outro eu revela que ela é a razão pela qual Soga foi alvo o tempo todo. Percebendo que podem dar a Akuto uma vida normal, as duas fundem suas vontades e agem. E enquanto a poeira baixa, o mundo testemunha isso como a destruição de Deus. No entanto, Akuto surge vivo e se reencontra com seus amigos. Estranhamente, as memórias de sua identidade de Rei Demônio foram apagadas da mente de todos, exceto de seus entes queridos mais próximos. Acontece que foi obra de Soga que concedeu a Akuto a chance de viver como um estudante comum, como visto pelo fato de Yuko não saber que ele era o Rei Demônio. No dia seguinte, tudo volta ao normal e Korone ainda atua como sua observadora, embora não seja mais sua missão e ela só queira ficar por perto vendo a paz ao redor dele. Akuto agradece silenciosamente a Peterhausen e aproveita sua nova vida normal, começando por praticar com Junko e comer com Soga. Mas então, os deuses anônimos decidem ferrá-lo mais uma vez, pois na próxima avaliação, o pássaro estúpido que lê o futuro o chama novamente de Rei Demônio, iniciando outro caos. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo o Demônio Riz. E se você ama resumos de anime como este, assista a este vídeo.